Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Tudo bom? Quem estiver entrando, vai dando um oizinho, me diz que já chegou, né? Peço a todos que avisem, porque é muito bom saber que a gente chega em lugares tão distantes que não possuem a neuropediatria e com isso a página ajuda as pessoas a entenderem as patologias da neuropediatria. Por isso é que eu peço que me digam onde é que eu estou chegando. Vocês são o motivo de continuar fazendo as lives, certo? Hoje eu vim conversar sobre uma coisa que eu acho muito banal, mas que as pessoas às vezes não prestam atenção nisso. Quem tem filhos já passou por essa situação. A gente está no banco, no supermercado, numa fila, num canto esperando alguma coisa, com o bebê no colo. Daqui a pouco começa a gente a rir atrás de você. Aí você se vira, aí você percebe que alguém fez alguma gracinha para o bebê que está virado para trás. E esse bebê começou de forma espontânea, você não estava vendo nada. Ele começa a fazer caretinha, jogar beijo, se esconder daquela pessoa. Quer dizer, ele começa a se comunicar com alguém que está atrás de você. Normalmente acontece isso em filas, restaurantes, coisas assim. Quer dizer, a criança realiza uma comunicação espontânea com um estranho. Ela está no seu colo, você não sabia de nada, você não mandou ele mandar beijo, você não pediu para ele fazer caretinha. Porém, ele começa a se comunicar com alguém que está atrás. Isso é o normal. Esse é o padrão. Nós temos um padrão de comunicação de forma tão natural, que eu falo, é natural como o passarinho voar. Então você não precisa mandar este bebê dar beijinho, não precisa mandar ele fazer a caretinha. Ele começa a se comunicar com alguém que ele está vendo, que você nem está vendo. Isso é o normal, o padrão da normalidade. Existem as crianças que estão dentro do espectro autista num grau variável. E essas crianças, elas são capazes de mandar um beijinho, de fazer uma caretinha, mas são mandadas. Elas não fazem de forma espontânea. Normalmente a mãe diz assim, dá um beijo pra tia. Aí o menino dá um beijo, ele sabe dar o beijo. Ele obedece um comando. Então ele pode obedecer um comando, mas ele não realiza isso de forma natural. As mães que têm mais de um filho, elas começam a perceber essas diferenças pequenas. E elas chegam no consultório, doutora, mas eu sempre notei ele algo diferente. Ele era mais quieto, ele demorou para falar, mas antes disso eu via que tinha alguma coisa de estranho, mas ela não sabe dar palavras. Normalmente é isso, é esse o ponto. A comunicação, ela é espontânea, ela é natural, ela ocorre de uma forma tão surpreendente no desenvolvimento neurológico típico, que os pais, nós somos surpreendidos. Quer dizer, o menino o bebê começa a chamar o gato, ele começa a chamar o cachorrinho da casa, ele começa a imitar uma pessoa que fez alguma coisa, sem ser pedido. E ele faz para você. Ele olha para você e faz a caretinha para você. E você, quando você ri ou que você faz uma cara de bravo, ele faz de novo. Ele está mantendo uma comunicação sem mesmo falar. E esse é o padrão natural. Então, as crianças que estão dentro do espectro, elas possuem uma dificuldade de realizar um processo natural de comunicação. Então, elas realizam com algum grau de dificuldade. Essa dificuldade pode ser muito grande, mas pode ser leve. Porém, ela não tem essa espontaneidade.
ela responde exatamente o que te perguntaram. As que têm um quadro leve, elas normalmente lhe respondem exatamente o que foi perguntado, ou ela obedece comandos simples. Mas ela não tem a espontaneidade dessa linguagem fluente, dessa coisa que flui. Quer dizer, que o menino chega contando uma coisa da escola, que o menino vai começar a enredar, a dedurar o que o irmão fez. Eles não têm essa naturalidade porque o processo de comunicação deles possui um grau qualquer de dificuldade. Então esse passarinho não voa assim de forma natural. Ele é lento nesse processo e pode também nem realizar o processo, por isso que os quadros graves são bem mais fáceis de se fazer o diagnóstico, né? Porque é evidente a dificuldade. Já as outras características que você pode ter no quadro do transtorno do espectro autista, ele não está presente em todos. Então, seletividade alimentar, vários possuem, mas muitos outros não possuem. Os movimentos estereotipados são comuns, mas existem crianças que não têm um movimento estereotipado, ou então eles têm de forma tão pequena que não chama atenção e a família nem relata. Ecolalia, alguns não possuem, dificuldade de fixar os olhos em você. Tem crianças do espectro que você percebe que ele não olha para você, mas existem muitas do espectro leve que olham, não tem dificuldade alguma para olhar para você. Então, o que eu acho importante é que as pessoas entendam que o que faz uma pessoa estar dentro do espectro é ele possuir algum grau de dificuldade de comunicação social e interação social. É isso que é obrigatório. No consultório, quando eu vou responder aos pais, explicar, eu digo assim, imaginem que o transtorno do espectro autista seja uma árvore. Para ser árvore tem que ter tronco. Dificuldade de comunicação e interação social é o meu tronco. Essa dificuldade pode ser grave, moderada ou leve. Eu posso ter um tronco grosso, bem fininho, mas existe. Isso é necessário. Agora, a copa da minha árvore é a quantidade de características que esse paciente possui. Eu posso ter um paciente que tem diversas características do espectro, mas eu posso ter uma árvore mirrada, que tem poucas características. Claro que quanto menos características, melhor. Quanto mais leve o grau, melhor. Então, se eu tiver uma dificuldade pequena, com poucas características, muito melhor. Mas mesmo assim eu preciso realizar o diagnóstico precoce, porque esse processo de comunicação não é feito de forma natural. Então eu preciso intervir, eu preciso fazer as terapias para que eu melhore esse processo. Isso é importante, que eu melhore o processo de comunicação dessa criança, mesmo que o grau seja leve. Claro que nos casos mais graves é evidente que você precisa que esse paciente melhore. E na grande maioria das vezes, eu não conheço nenhum que não melhorou nada. Não melhora, pode não melhorar o que você gostaria. A sua expectativa, um quadro grave, um transtorno do espectro autista considerado grave, pode não melhorar o que você queria, mas ele melhorou. Realizando o tratamento, ele melhorou. Ele vai aprender muita coisa, ele aprende a se comunicar melhor. Ele começa a reagir melhor aos estímulos. Então, houve uma melhora. Não é que você gostaria. Infelizmente, nem sempre a gente tem a resposta que gostaria. Quando tivermos essa resposta, as coisas estariam bem melhores, né? Então, na neurologia, muitas vezes a gente não tem a resposta que eu desejo. O que eu quero é que esse paciente seja feliz,
Eu quero que esse paciente consiga ter a maior independência possível para ele, que ele se comunique da forma melhor possível. Todos nós temos uma capacidade. O que eu quero é explorar a capacidade dele. Se ele tiver uma capacidade grande de melhora, ótimo, então comecemos cedo, né? E outra dúvida que também é muito comum é sobre a inteligência. Quando a inteligência não faz parte do meu tronco, da minha árvore. Quer dizer, eu tenho paciente do espectro autista com inteligência normal. Eu tenho crianças até que são consideradas superdotadas, porque eles têm um poder intelectual até acima do compreensível para nós. Porém, eu também posso ter um espectro autista dentro de uma deficiência cognitiva. Então, o espectro autista não se refere ao grau de inteligência, e sim ao grau de dificuldade de comunicação e interação social. Esse é o ponto para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Quando você vê um bebê que ainda não está na idade de falar, mas ele já realiza uma comunicação espontânea, natural, então eu fico aliviada, porque acho pouco provável que ele não interrompa esse processo. Existem alguns casos que a mãe diz assim, doutora, mas ele aprendeu a falar algumas palavras, ele fala de algumas coisas até os 2 anos, e com 2 anos ele esqueceu. Como se tivesse havido assim um retrocesso, onde ele parou, bloqueou. Quando a gente vai procurar minuciar essa história, ele não tinha perfeito, não. Ele realmente falava, ele realmente repetia algumas palavras e ele deixou de falar. Mas ele nunca realizou esta comunicação que eu estou comentando aqui. Essa comunicação fluente, essa que não é mandada, essa do bebê que começa a brincar com o estranho, dessa que o bebê começa a se esconder, que ele ri, que ele responde uma gracinha. Ele nunca realizou. Então, na verdade, ele teve o seu processo de desenvolvimento já com um grau de dificuldade, porém, como ele chegou a pronunciar palavras, papai, mamãe, vovô, o nome das irmãs, ou então gato, ou miau, ou au-au, ele chegou a realizar esse tipo de comunicação que foi ensinada e ele realizou. Na grande maioria das vezes ele estava realizando, era uma ecolalia, porque uma coisa é você falar mamã, querendo chamar a mamãe e olhando para aquela mamãe. Outra coisa é você estar lá no berço brincando e falando mamã, mamã, mamã. Quer dizer, ele não está usando a palavra para a comunicação. Então, o bebê pode realizar esses sons de forma aleatória, mas a importância é quando ele realiza para a comunicação. E mesmo antes da palavra falada, da idade para a palavra falada, eu já tenho uma comunicação, que é uma comunicação corporal, que é a comunicação visual. E essa comunicação visual, ela começa muito cedo. Essa corporal também começa cedo. Bebê de 6 meses já realiza essa parte do beijinho, do se esconder. Eles já conseguem realizar um biquinho, o sorriso, quando ele se refere, quando a mãe faz uma gracinha, quando a mãe chama e ele dá um sorriso que você sente que foi para você. Não é um sorriso para os anjos, é um sorriso por você estar presente. É uma comunicação, você está aqui, eu estou aqui, entendeu? Então, mas o diagnóstico realmente começa a ficar mais claro quando a criança, a partir de 1 ano, que deveria estar evoluindo na sua palavra falada, e ela não evolui. Claro que casos, eu comentei que eu acho que o caso que eu tive de diagnóstico mais precoce, eu mesma não dei na primeira consulta, mas eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, eu não acredito que com essa idade. Foi um bebê de 6 meses. Mas o motivo de eu ter suspeitado de um TEA aos 6 meses foi a forma que a criança entrou no meu consultório.
A mãe entra trazendo a criança como numa bandeja, em cima de um travesseiro, e a criança chorando muito, e ela me pede para colocar a criança na maca. Não, doutora, porque ele não gosta que eu segure ele, que ninguém segure ele. O bebê não gosta que a mãe segure ele, colocou ele na maca e ele ficou calado. Gente, não é possível que eu esteja vendo o que eu estou vendo. É claro que eu acompanhei mais um tempo, mas ele era um pé. Mas no primeiro dia eu já... Sabe quando você se assusta? Eu não acredito que eu esteja vendo o que eu estou vendo. Então, existem coisas que realmente a gente faz um diagnóstico bem precoce, que você não precisa esperar a época da linguagem, em casos bem claros, né? Mas a grande maioria nos procura quando está num período que é o período de linguagem e não adquire a linguagem correta. Porém, as mães que estão mais atentas podem prestar atenção nesses sintomas. O olho prolongado, a gente olha para as pessoas, é instintivo. Você fala com alguém, você olha. Você perguntou alguma coisa, você olha. Então, o olhar é uma coisa importante. E a nossa primeira comunicação. E depois, essa interação social que os bebês realizam antes mesmo de falar. Então, eu estava com vontade de conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu comento muito, que eu tento explicar esse processo do desenvolvimento neurológico como um processo, uma evolução, e por isso a gente tenta que as pessoas me entendam, tá certo? Um beijo, até a próxima semana.